Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos estudar agora uma nova lição, com novas histórias, com novos aprendizados. Mas antes eu quero dizer pra vocês que eu estou com muita saudade de vocês, de estar lá todo domingo juntinho com vocês. Eu espero que vocês também estejam com saudades da tia, porque a tia também está com muita saudade de vocês, é claro. Bom, e antes de mais nada, eu quero dizer para vocês, mostrar para vocês a lição que a gente vai estar estudando. Olha, nós vamos estar estudando esse trimestre, né, as histórias do povo de Deus. É uma lição que eu já tinha aqui em casa, achei algo, já até dei lições daqui para alguns de vocês, para outros talvez não, mas aqui tem lições que, por mais que a gente já conheça as histórias, não custa nada a gente sempre ouvi-las e sempre tirar uma nova lição delas. E é isso que a gente vai estar fazendo. Antes de a gente começar a nossa lição, nós vamos orar, né? Como a gente faz a nossa aula, tudo certinho. Então eu quero que vocês fechem os olhos de vocês, se conectem com Deus neste momento, porque agora, e tenham a reverência, né? Porque agora nós vamos falar com Deus, com o nosso Pai. Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por todas as bênçãos e misericórdias. Que nesta tarde o Senhor possa, meu Deus, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração e que nós possamos entender e praticar a Tua palavra. Senhor, protege a cada um de nós, protege as nossas famílias e nos dá uma tarde abençoada, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tendo orado agora, né, eu quero dizer para vocês que a nossa lição de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre um personagem que todos nós já sabemos um pouco sobre ele. E o nome dele também é muito famoso. Bom, como são vitórias do povo de Deus, não seria surpresa a gente começar por essa história. Uma grande história, por sinal. Hoje nós vamos falar sobre a saída do povo hebreu do Egito. Olha só, muitos de nós já conhecemos essa história, não é mesmo? Já conhecemos esse personagem que ele é tão famoso, que nós já falamos tanto e que conhecemos tanto, mas que a gente sempre pode aprender mais alguma coisa com ele. Hoje nós vamos falar sobre essa saída do povo hebreu do Egito e vamos falar um pouco de Moisés. Eu tenho certeza, eu quase que ouço daqui a voz de vocês dizendo que hoje a gente ia falar sobre Moisés, não é mesmo? Bom, no nosso versículo de hoje, eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, abram lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Eu vou ler aqui da lição, vocês podem me acompanhar pela Bíblia. Bom, vou esperar um pouquinho, né, para vocês pegarem a Bíblia, abrirem em João, capítulo 8, versículo 31 e 32, para que a gente possa ler juntos, em voz alta, o versículo da nossa lição de hoje. Bom, vou dar aí uns 10 segundos para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontinho. Vamos lá ler o nosso versículo da lição de hoje. Em João, capítulo 8, versículo 31, Jesus nos fala o seguinte: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Está lá em João 31 e 32. Bom, o que Jesus quis nos dizer com isso? Bom, Jesus ele nos ensinou que nós, para sermos os discípulos deles, nós temos que, de fato, crer nele. E o que é crer nele? É justamente ter fé. Porque nós sabemos que a fé, ela é
são coisas que a gente não viu, mas a gente acredita. Eu, você, nenhum de nós vimos Jesus pessoalmente, Jesus aqui, né, em carne e osso, mas nós cremos que Ele esteve aqui, nós cremos que Ele é o nosso Salvador e por isso nós temos fé na palavra dele. É justamente isso. Bom, mas para sermos de fato e mais ainda discípulos dele, não nos basta somente a fé, mas também a obediência. É muito importante nós sermos obedientes à palavra de Deus, aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos. E tudo isso tendo fé, sendo obediente, né? Faz com que nós sejamos discípulos de Jesus. Olha só que coisa importante. E como eu já falei para vocês, a nossa lição de hoje nós vamos falar sobre a saída do povo hebreu do Egito. Nós já sabemos como é que eles foram parar lá, não é mesmo? Na história de José, acho que vocês se lembram um pouquinho. Mas daí o que acontece? Aquele faraó, que lá da história de José, ele gostava muito de José, mesmo sabendo que ele era um hebreu. Só que anos se passaram, José morreu, aquele faraó morreu, e vieram outros faraós. E esse especialmente era um faraó malvado. Ele era muito mau. Ele não gostava do povo de Israel, ele não gostava do povo hebreu. E ele tinha um medo muito grande, porque a todo momento o povo hebreu ele crescia, e era muita gente. E esse faraó ele tinha medo que o povo hebreu ele se rebelasse, eles ficassem com raiva e causassem uma revolta lá no Egito. E o que acontece? Não é para esse rumo a nossa história, né? Mas é bom a gente dar uma introdução. Vocês se lembram bem da história de Moisés mesmo, né? Que foi quando o faraó pediu que se matassem todos os meninos, justamente para impedir que o povo crescesse tanto, e que a mãe de Moisés, Joquebede, colocou ele num cestinho no rio, e que no outro dia, né, a filha do faraó foi tomar banho, né, e encontrou o cesto, encontrou a criança. Ela criou Moisés, né? Moisés foi um príncipe do Egito, ele foi educado segundo os costumes daquele povo, ele teve estudos, mas só que aconteceu o quê? Moisés, ele acabou, né, descobrindo a sua verdadeira origem. Ele acabou descobrindo que ele não era um egípcio, ele era realmente um hebreu. E lá ele, numa situação lá que ele ficou de frente, né, ele acabou matando um soldado egípcio e por isso ele estava sendo procurado, né, para ser preso, e ele teve que fugir para uma terra distante. E é justamente aí que a nossa história começa. Bom, o povo hebreu, como vocês sabem, eles estavam sendo escravizados. Então, eles eram os trabalhadores escravos dos egípcios. E o povo já não estava mais aguentando ser escravizado, ser humilhado, ser chicoteado, ser tratado mal por aquele povo que não adorava e não tinha nenhuma reverência, nenhum respeito pelo o Deus a quem nós servimos. Bom, então se levantou um grande clamor do povo hebreu, pedindo que Deus enviasse um Salvador, que enviasse um libertador para tirar eles daquela situação, para tirar eles do Egito. Então, depois que houve esse grande clamor do povo, Deus ouviu, né? Deus ouviu o povo hebreu e enviou um libertador. E quem será esse libertador, não é mesmo? Bom, Moisés. Só que Moisés, como a gente sabe, ele não estava lá no Egito porque ele estava foragido, ele estava fugitivo. Ele fugiu para uma terra bem distante. E o nome dessa cidade para quem Moisés fugiu era Midian. Lá em Midian, Moisés ele se casou, ele teve filhos, ele construiu uma família. E a família da qual Moisés, a esposa de Moisés pertencia,
era uma família de pastores de ovelhas. Então Moisés, que foi um príncipe do Egito, não é? Que foi um guerreiro, que lutou em batalhas, agora ele era um pastor de ovelhas. E foi nessa ocasião que Deus ele falou com Moisés. Certa vez Moisés ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, né? E uma das ovelhas ela se afastou bastante, né? Pelas montanhas. Então Moisés, como um bom pastor, ele foi procurar essa ovelha. E foi quando de repente ele se deparou com uma sarça. O que é uma sarça? Uma sarça é uma árvore. E essa sarça, ela estava pegando fogo. Mas olha que incrível, ela não estava queimando. As folhas, os galhos, nenhum dia estava queimando, mas ela estava tomada pelo fogo. Foi quando de repente Moisés ouviu alguém falar com ele, dizendo o seguinte. Deus dizia a Moisés que ele tinha sido escolhido para libertar o povo hebreu do cativeiro, que era o Egito. A princípio Moisés disse assim, mas eu, Senhor, porque eu? Mas Deus disse que ele tinha que ir ao faraó e dizer as seguintes coisas. Liberta o meu povo para que ele possa me prestar o culto no deserto. Então Deus falou para Moisés, Moisés obedeceu à voz de Deus. Então ele foi até o Egito, né, para falar com o faraó. Chegando lá, Moisés ele falou com o faraó, disse as palavras que Deus tinha dito a ele, né, dizendo para que o faraó libertasse o povo de Israel, para que eles fossem até o deserto prestar culto ao Senhor. A princípio, né, o faraó até deixou, mas não se contava com a seguinte coisa. Deus endureceu o coração do faraó para que ele fosse glorificado no faraó. Olha só. Então, todas as vezes que Moisés ia lá pedir ao faraó que libertasse o povo hebreu para ir até o deserto fazer o culto ao Senhor, o coração do faraó era endurecido. E é aí que a gente aprende uma lição. Deus prometeu que ia libertar o povo, Deus enviou um libertador. Então aquele povo tinha que ter fé, tinha que crer que aquilo ia acontecer. E a partir daquele momento, a fé, né, a paciência daquele povo, a obediência daquele povo começou a ser colocada à prova por Deus. Bom, como eu disse para vocês, né, o faraó até deixou ir, mas como Deus endureceu o coração do faraó, logo em seguida ele disse que não, que eles não iam, que eles não iam deixar porque eles eram escravos e não tinha mais conversa com nada. Então foi aí que aconteceu uma coisa que a gente também já conhece muito bem. Para que Deus fosse glorificado no faraó, Deus enviou o que nós conhecemos como as 10 pragas. Olha só, e eu trouxe aqui, né, as imagens para mostrar para vocês dessas 10 pragas. Vocês sabem quais foram as 10 pragas, assim, de cabeça, para dizer, tia, foi essa, foi essa, foi essa? Se não, esse é um momento bem oportuno para a gente aprender, né? Bom, a primeira praga, né, foi o quê? Deus transformou toda a água do Egito em sangue. Então aquelas pessoas, elas ficaram, ó, apavoradas, porque a água foi transformada em sangue. Olha só a cara aqui, né, do homem. Nunca tinha visto isso, como pode? As pessoas estavam indo ali pegar, por exemplo, vou beber um pouco de água, ou então, vou tomar um banho. Quando ligassem,
quando pegasse um balde nela e quando fosse jogar em cima, descia sangue, a pessoa ficava toda melada de sangue. Então essa foi a primeira praga que Deus jogou no Egito, né? Colocou no Egito. Isso fez com que o coração do faraó mudasse? Não, o coração do faraó ficou mais endurecido ainda. Então veio a segunda praga, que foram as rãs. Olha só, a cara da mulher, que mulher geralmente não gosta, menina, né? Não gosta muito de rã, de barata, dessas coisas não. Olha só a cara dessa daqui e as rãs aqui, ó. Eram muitas rãs que entraram naquelas casas, ninguém conseguia dormir e tinha um cheiro ruim na cidade, né? Então, ó, foi uma situação bem crítica para aquele povo. O coração do faraó, o coração do faraó mudou, tia? Não, ficou mais duro ainda. Então, para isso, veio, né, no caso, a terceira praga, que foi os piolhos. Pensa numa coisa para o povo egípcio ter medo e nojo. Era piolho. Era por isso que as mulheres eram carecas e aquele cabelo que você vê, aquele cabelo bem alinhadinho, bem bonitinho, aquilo ali era tudo peruca, porque elas raspavam o cabelo com medo de pegar piolho. E quando elas viam o povo hebreu, elas chamavam ele de piolhento e tudo mais. E a terceira praga justamente que Deus jogou naquele povo foi o quê? Os piolhos. Então deve ter causado ali um pouco de revolta, né, naquele povo. E o que fez o coração do faraó ficar mais duro ainda. Por isso veio a quarta praga, que foram as moscas. Então veio muitas moscas ali, ninguém conseguia fazer nada, ninguém conseguia comer nada, era todo o tempo mosca, mosca mesmo, né? A gente se perturba com mosquito, tava ali com um monte de mosca desse daqui, né? E o coração do faraó ficava mais duro, até que Deus atacou o quê? Jogou uma praga nos animais. E todos os animais do Egito morreram, olha só, né? Que situação, e o coração do faraó ainda ficou mais duro, era cada vez endurecendo mais. Veio a sexta praga, que foram as úlceras, né? Aquelas coceiras, bolhas, olha, como vocês podem ver aqui, ó. As pessoas tinham febre, as pessoas morriam, algumas pessoas morreram porque não aguentavam, né? A coceira, o cheiro forte. E todos os egípcios pegaram, ninguém ficou livre dessas pragas aqui. Olha só a cara deles aqui, ó. Porque dói muito isso. Essas feridas doem muito. Bom, coração do faraó, endurecido como sempre, veio a sétima praga. Essa sétima praga, ela causou uma destruição, não foi pequena. Choveu pedra, olha só. Choveu pedra no Egito e mesmo assim o coração do faraó não amolecia de forma alguma. Mesmo chovendo aqui pedra, né, destruindo tudo, e o coração do homem não amolecia. Aí veio a oitava praga, que foram os gafanhotos, e acabou com toda a plantação daquele povo. Comeu tudo, os gafanhotos comeram o trigo, comeram tudo, e aquele povo começou a ficar, tipo, numa necessidade, né? Sem animal, sem plantação, e o coração do faraó amoleceu? Nada, endureceu mais. Então veio uma nona praga. Essa praga, ela também causava muito medo no povo egípcio. Por quê? Porque eles tinham muito medo da escuridão. Eles não saíam de noite porque eles achavam que estavam desprotegidos. Eles usavam os amuletos se fosse necessário sair para que um deus deles lá lhe protegesse eles na saída à noite. E a nona praga foi justamente, ó, a escuridão. Todo o Egito ficou tomado por trevas. Acho que eu levantei um pouco demais, né? Desculpa aqui, encaixei aqui, ó. Então todo o Egito aqui, ó, ficou tomado por trevas.
O faraó quis ceder ali, né, mas não cedeu. Então veio a 10ª e última praga. Essa última praga, ela foi uma praga terrível, assim, né? Porque morreram muitas pessoas, morreram adultos, morreram crianças, mas, como eu posso dizer, foi necessário, né, para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, a 10ª praga foi justamente a morte do primogênito, do primeiro filho de um casal. E olha só, o faraó, ele tinha um filho, só um filho, justamente o primogênito, o primeiro. E com essa praga, o filho do faraó acabou morrendo. E teve que vir essa praga para que o coração do faraó finalmente amolecesse e deixasse o povo de Israel sair ali do Egito. Então Moisés, depois dessa praga, foi falar com o faraó, e o faraó pediu que fosse embora, que eles desaparecessem, que ele não queria ver mais ninguém no Egito, que o povo hebreu sumisse. Então, dada a ordem do faraó, o povo hebreu, mais do que depressa, né, arrumou as suas coisas e foi, embora do Egito. Deram ouro, deram prata, deram tudo aquilo que tinham, né, as casas que eram para pagar o trabalho de 430 anos, se eu não me engano, de escravidão do povo hebreu no Egito. Mas o que acontece? O faraó, depois que libertou o povo do Egito, colocou a mão na cabeça e disse: o que foi que eu fiz? Não era para me ter feito isso. Então ele, mais do que depressa, juntou seus soldados e foram atrás do povo de Israel. O povo já estava quase chegando na beira do Mar Vermelho. E quando eles olharam para trás, que viram Faraó com um exército atrás deles, eles começaram a ficar desesperados e disseram para Moisés que por que Moisés tinha ido no Egito libertar eles, tirar eles do Egito, que eles iam morrer ali no deserto, era preferível eles terem ficado lá no Egito sendo escravos do que serem mortos no deserto. Então muitas pessoas ficaram falando ali no pé do ouvido de Moisés, ali, né, no ouvido de Moisés. E Moisés, mais do que depressa, subiu um montezinho e olhou para os céus e pediu orientação a Deus. E Deus disse o seguinte a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Então Deus mandou que o povo marchasse em direção ao Mar Vermelho. E Moisés estendeu o seu cajado e aconteceu aquele grande milagre que a gente já sabe qual é. O Mar Vermelho se abriu para que o povo passasse. Olha só, o Mar Vermelho se abriu, né? O povo passou em terra seca aqui, Não tava nem lama, não tava nem molhado, não tava nada. A terra tava sequinha, a areia aqui sequinha. Então todo o povo de Israel viu aquele grande milagre acontecer, viu o Mar Vermelho se abrir e passaram ali, né, mais do que depressa, enquanto o faraó estava vindo atrás deles. Depois que todos passaram, Deus disse para que Moisés estendesse novamente o cajado para que o mar se fechasse. Mas olha o que acontece. Quando Deus disse isso a Moisés, o povo egípcio, né, o exército egípcio, ele já estava atravessando. Mas Moisés obedeceu o que Deus disse, estendeu novamente o seu cajado e o Mar Vermelho se fechou. Bom, aqueles egípcios que estavam ali nunca mais foram vistos porque eles morreram afogados. E Deus, mais uma vez, né, livrou o seu povo das garras do inimigo.
Bom, então, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Então, Moisés fez conforme Deus havia ordenado, e as águas cobriram os egípcios e eles morreram afogados. Não sobrou nenhum egípcio vivo, mas os israelitas atravessaram o mar e chegaram com vida do outro lado. Então, finalmente, aquele povo estava livre, estava liberto, né, das garras dos seus opressores, do seu inimigo, né, daquele povo que por tanto tempo, mais de 400 anos, né, escravizou eles. Bom, crianças, com essa história nós aprendemos diversas lições, mas hoje, preferencialmente hoje, eu quero que vocês aprendam que nós temos um Deus fiel, um Deus que nos livra, né? Um Deus no qual nós devemos obedecer, nós devemos crer, ter fé nas palavras dele. E principalmente esse ter fé é acreditar que o que ele fala vai se cumprir, entendeu? Então Deus, ele livrou o seu povo, né, de uma forma extraordinária ali do Egito. Então é importante a gente entender que em qualquer situação que nós nos deparamos, né, que nós possamos nos deparar com qualquer dificuldade, nós temos um Deus que nos livra de toda dificuldade. E é por isso que nós devemos ser obedientes, nós devemos ter fé nele, porque como eu falei no começo, né, da nossa aula, lá no nosso versículo, lá em João 8, 31, 32, que para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, nós devemos obedecer os seus mandamentos e ter fé nele, acreditar nele, crer nele. Então, que isso sirva de lição para a gente. Quando vocês estiverem com alguma dificuldade, quando vocês se depararem com um mar vermelho de dificuldades, né, que vocês possam orar a Deus pedindo sempre orientação, que vocês possam obedecer a palavra dele, os mandamentos dele e ter fé que ele vai nos livrar de qualquer dificuldade. Apresentem tudo a Deus em oração, porque vocês certamente serão ouvidos. E principalmente, quando vocês apresentarem a Deus as suas dificuldades, as suas preocupações em oração a Deus, creiam, tenham fé, falem com fé, apresentem com fé, porque certamente Deus os ouvirá, Ele nos ouvirá. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essa lição, que eu acho que é uma das minhas lições prediletas, é uma das minhas lições preferidas, porque ela nos traz diversas mensagens boas a respeito disso. Bom, eu trouxe uma pequena atividade para vocês confeccionarem aí na casa de vocês. Eu tentei fazer aqui, né, mas como vocês sabem, eu já falei para vocês que eu desenho e eu não somos uma dupla dinâmica, né? Mas certamente vocês vão arrasar, vão dar um show. Olha só. Deixa eu até me afastar um pouquinho aqui, né? Eu fiz aqui, ó, um relógio. Vou até afastar mais aqui. Aqui, né, eu usei um negocinho redondo aqui, né? Pra me fazer esse relógio bem bonitinho, olha só. Aí fiz as horas aqui, né? Fiz os ponteiros aqui. Aqui no meu relógio tá marcando 15h50. Falta 10 para as 4 horas. É, só que eu colei um pouquinho errado, né? Bom, então vocês vão confeccionar isso aqui. E olha aqui, ó. Aqui talvez não vai dar pra vocês lerem bem, mas eu vou mostrar assim, bem bonitinho aqui, que é pra que vocês possam escrever no de vocês também. Aqui tá escrito o seguinte, ó. Interceder uns pelos outros. Olha, interceder uns pelos outros. Aqui está jejuar e orar. Jejuar e orar. Aqui está escrito louvar e adorar. Mesmo aqui, ó. Louvar e adorar. E aqui está repartir com
repartir com quem precisa. Aqui, ó. Repartir com quem precisa. Então, eu coloquei esses 4 pontinhos aqui. E aqui, ó. Eu quero em todo tempo fazer o que agrada a Deus. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem mandar mensagem que eu mando uma foto. Na verdade, eu vou mandar uma foto pra vocês disso aqui, tá? Então, vocês façam aí bem bonitinho e façam em todo tempo aquilo que agrada a Deus. Bom, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Estou morrendo de saudades. Beijos.